Só para você saber, passarinho que anda com morcego acorda de cabeça para baixo. Você decidiu andar com morcegos. Tá aí de cabeça para baixo. Leandro, eu vou dizer o motivo dessa fala. Em algum momento, o Tagliaferro decidiu cumprir ordem incumprível. Em algum momento, ele decidiu, né, na posição que ele ocupava de combate à desinformação, perseguir também. Ele deveria, entendo eu, se tivesse o mínimo, porque eu não vou defender ninguém, hein? Não vou defender ninguém. Para mim, é uma sujeira só, a merda é a mesma, tá? Não vou defender ninguém. É importante ouvi-lo, deve ter muita coisa para falar, mas não vou defender ninguém. Por quê? Quando ele diz, não encontrei nada contra a Revista Oeste e recebe use a criatividade, ele foi usar a criatividade para ferrar a Revista Oeste. Tá? Então, não acha que eu vou passar pano, mãozinha na cabeça de Tagliaferro? Não, não. Ele decidiu andar com urubu e acordou do jeito que acordou, tomando suco de caju, né, para não perder a rima, né? Não quero ser deselegante, mas só para dizer o seguinte: o Tagliaferro, em algum momento da vida dele, decidiu andar no caminho errado. Tá pagando o preço, amigo. Tá pagando o preço. Eu pago o preço de andar no caminho certo. Eu pago o preço de ser desmonetizado, de ser perseguido, de estar no shadow ban, de destruírem o meu faturamento, mas eu sei qual é o caminho que eu escolhi. Você escolheu o caminho errado, andando com Alexandre de Moraes e cumprindo ordem incumprível, e deu no que deu, bonitão. Deu no que deu. Teve que usar a criatividade, agora está tendo que usar da obscuridade, né, do sigilo, do recluso, né, de esconderijos, para não se dar mal. Você entendeu o tamanho do problema que você arrumou para você quando você decidiu andar com urubu ou com morcego? Você escolhe aí. Para mim, é quase tudo a mesma coisa, né? Até do ponto de vista dos serviços que prestam, né? Olha, eu vou dizer, Leandro, a gente tem muito para passar limpo. Entretanto, repito, se o Brasil fosse um país sério, Alexandre de Moraes, depois da audiência pública de ontem, já deveria estar afastado, suspenso, fora do Supremo Tribunal Federal. Leandro. Olha, Pitoli, por inúmeros motivos, já deveria ter ocorrido esse afastamento. Como eu falei, inclusive, na semana passada, todo e qualquer país precisa de uma Suprema Corte, precisa de uma Corte Constitucional. E quando a gente tem este ponto de vista que tem todos os fundamentos, nós não estamos aqui falando contra a instituição em si, Suprema Corte, Corte Constitucional. Nós precisamos. Mas nós precisamos, ou qualquer país precisa, de uma Corte Constitucional séria. Uma Corte Constitucional que tenha ali, que não haja desvio de funcionalidade, desvio de função, como vem ocorrendo com a nossa Suprema Corte. E um dos principais sujeitos, ou o principal sujeito hoje, que causa esse desvio de função da nossa Suprema Corte, do STF, se chama Alexandre de Moraes. E já temos inúmeros motivos, ao longo desses anos, para que ele, de fato, fosse afastado. Se tivéssemos um Senado realmente comprometido com o povo brasileiro, comprometido com a liberdade, comprometido com a própria casa, comprometido com o próprio Congresso Nacional. Se o Senado tivesse pelo menos compromisso com o próprio Congresso, com o próprio Senado, com a própria casa, já teria tomado a decisão certa de afastar o Alexandre de Moraes, que há muito tempo, volto a dizer, vem cometendo inúmeros crimes, perseguições absurdas, e sobre tudo isso que está sendo revelado, aí no caso o Tagliaferro, sabemos que ele foi parte ou instrumento também para essas perseguições. Muitas vidas foram ferradas, muitas vidas foram prejudicadas, muitas pessoas entraram em desespero por conta das práticas persecutórias ou de perseguição que ocorreram ao longo desses anos. Então, o mínimo, para começar, o mínimo que o Tagliaferro deveria fazer, de fato, ele está preocupado com o que pode acontecer com a vida dele. Ele está preocupado com o que pode acontecer com a família dele. Mas vamos falar da própria figura do Tagliaferro.
Ora, dá um tempo aí, Tagliaferro, de se preocupar com a sua própria vida, porque a vida de muita gente já foi ferrada. A vida de muita gente foi destruída. E se hoje nós temos, por exemplo, também pessoas presas, presos políticos do 8 de janeiro, tudo isso é consequência do que você também participou. Então o mínimo que tem que se fazer agora é você deixar de pensar um pouco em si e trazer as verdades para que o Brasil possa saber, para que o povo brasileiro possa saber, para que a gente possa ainda com mais profundidade e subsídio desmontar toda essa canalice que vem acontecendo ao longo desses últimos anos no Brasil.